Brasileiros, um dia por vez, e hoje, atendendo aí algumas centenas de pedidos dos nossos inscritos, nós vamos aí falar um pouco sobre a soldagem com eletrodo revestido, né? Então o que acontece? O pessoal viu que nós fazemos em muitas ferramentas e fizemos alguns testes de máquinas de solda tal, e perguntaram, pô, vocês não podem fazer um vídeo sobre a solda em si, né? Como é o processo, qual é a maneira melhor de soldar. Então eu vou tentar explicar mais ou menos aqui como funciona, e para quem até comprou essa máquina de solda agora, tirou da caixa e está pretendendo usar. Então eu vou pegar bem do básico, espero que quem já saiba soldar um pouco tenha um pouco de paciência aí, mas eu vou mostrar 3 maneiras, tá, de soldar com eletrodo revestido, tá? Então vamos aí ao princípio de tudo, como que funciona. Então, a primeira coisa que nós devemos aí nos atentar é o seguinte, quanto à qualidade das peças que nós vamos soldar, né, do material. O material que eu escolhi de exemplo aqui são essas chapas, tá? São essas chapas, tá bom? Esses ferros chatos aqui no metalon, e vocês notem que eles estão muito oxidados. Isso não pode acontecer, tá? O material tem que estar sempre limpo, tá? Porque dificulta para abrir o arco de solda aqui, né? Com o material sujo assim, ó, você não consegue abrir um arco legal. Então, primeira coisa, qual é a primeira coisa que nós temos que nos atentar? A limpeza do material e deixar ele bacaninha para abrir o arco mais facilmente. Até porque o processo de solda com eletrodo revestido é um dos mais enjoadinhos, né? Nós temos aí os processos mais modernos como TIG, MIG, que é mais fácil para soldar, né? O eletrodo revestido ele é mais enjoado, um pouquinho mais difícil, mas qualquer um pode fazer, tá? Então vamos lá, primeira coisa, material limpo. O que nós faremos aqui? Eu vou usar para limpar essas chapas a nossa ferramenta multiuso aqui, que foi construída com um motorzinho de máquina de lavar, tá? E 2 mandris. Qual é a vantagem desse tipo de ferramenta? Que você pode trocar as pontas, olha que bacana, é como se fosse um esmeril que você troca. Então, ó, no caso aqui está uma escova, tá? Eu tiro essa escova, olha que legal. E poderia usar uma pedra de esmeril, ó que bacana, né? Poderia usar um afiador de facas. No caso aqui, para limpeza das nossas peças, eu vou usar essa lixa, tá? Agora, o que é importante a gente saber? Como que funciona o processo aqui? Nós temos uma garra negativa e uma garra positiva, certo? Que é onde vai o eletrodo aqui. Para que o processo aí de solda aconteça, é necessário que uma encoste aqui, ó, né? Tenha contato o polo negativo com o polo positivo, tá? Quando estabelecer esse contato, vai abrir o arco e você vai depositando a solda, que é nada mais que o eletrodo. Ele vai se desgastando e vai caindo dentro da peça. Então, é claro que você não vai encostar esta nessa, você vai fazer isso utilizando a peça como contato, né? No caso aqui, que nós soldaríamos, por exemplo, essas 2 chapas, o que é necessário? Tá? Que o negativo encoste, por exemplo, nas 2, tá? Você tem que ter contato entre todas as peças que você quer soldar, né? Então, ó, seria necessário isso, tá? É claro que você pode usar uma mesa para fazer isso, ó. Então, ó, encostou nas 2. E o meu polo positivo, tá? Que está aqui onde está o porta-eletrodo, aqui, ó. Abriria o arco aqui e a gente vem soldando, certo? Para essa parte. Beleza. Então, agora vamos falar um pouco sobre o processo aí. Talvez uma das maiores dúvidas, tá? De quem vai começar a soldar, seja qual a corrente a ser utilizada, tá? Então existem pessoas por aí que falam que você pega o diâmetro, né, do eletrodo e multiplica vezes 40, vezes 35 e por aí vai. Eu prefiro pensar, ao invés de pensar no eletrodo, né, que nós vamos utilizar, pensar no material,
né? Na chapa que nós vamos soldar. Porque o processo de solda com eletrodo, se você bobear, você fura a chapa e perde o material. Então, é legal a gente estabelecer aí uma corrente, né, mínima, tá? Para nossa amperagem. E eu faço isso geralmente pensando na peça e não no eletrodo. Por exemplo, você vê que a nossa chapa aqui, que nós soldaremos, ela tem uma espessura aqui de 3 milímetros, tá? Então, o que acontece? Se você colocar uma amperagem, né, aí uma corrente muito alta, vai furar a chapa. Se colocar uma corrente muito baixa, a solda não vai penetrar na chapa e vai ser muito difícil para abrir o arco. Então, eu, ao invés de pensar no eletrodo, eu costumo pensar no material. Como tem 3 milímetros, vamos multiplicar por 30, tá? 3 vezes 30 daria 90, tá? Então, nesse caso aqui, se fosse uma chapa, por exemplo, de 2 milímetros, seria 2 vezes 30, que seria 60 amperes. Nosso caso aqui é 3 milímetros, então 90 amperes. Nós vamos aqui na nossa máquina. Eu vou usar como exemplo uma máquina da ESAB, tá? Modelo Handiarc 130i. Você vê que aqui ela tem a marcação, ó, 20, 40, 65, nós vamos usar 90, né? Então seria algo aqui, ó, próximo de 95, certo? Isso está bom para começar, tá? Existem variações? Sim. Se você começar a soldar e ver que não está penetrando bem, você pode aumentar um pouco a amperagem. Se você vê que está muito forte, está querendo furar a chapa, pode baixar um pouquinho, tá? Mas essa base aí de vezes 30, eu acho que já é um bom começo para você ter uma margem segura para não furar a chapa, que é o mais importante. Até porque quem trabalha com serralheria geralmente não vai usar chapas muito grossas. A gente vai fazer um portão, uma grade. Geralmente as chapas são de 2 milímetros, 1,5, 2,5, são coisas finas, tá? Então, fazendo esse cálculo aí é seguro. Então vamos lá. A segunda dúvida seria a posição de soldagem. Bom, qual a posição, né? Ou seja, a posição que você vai aqui correr, tá? Com a solda. Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte, que os fabricantes aí, tanto das máquinas como dos eletrodos, nessa solda aqui, vertical, né, perdão, solda em horizontal, eles recomendam que seja mais ou menos 60 graus, né, aqui seriam 90 graus, tá vendo, ó? Seja em 60 graus, tá, para você conseguir depositar o eletrodo tal, e ele vir correndo aqui. Se nós medíssemos aqui com o transferidor, 60 graus, tá vendo, ó? 60 graus daria mais ou menos esse ângulo aqui, ó, né? Mais ou menos isso, mais ou menos esse ângulo. Então, nós correríamos com aqui, ó, esse ângulo, tá? Solda. E agora nós vamos, propriamente dito aí, as nossas 3 maneiras, tá, de soldar. A primeira delas é uma maneira muito utilizada, que o pessoal costuma chamar de escama de peixe. Como que utiliza aí esse desenho de escama de peixe? Vamos lá. Eu tenho aqui os 2 materiais que eu vou soldar, tá? Eu fiz uma risca aqui no meio dessa folha para representar a minha junta, né? A junta aqui entre os 2 materiais. Então, a escama de peixe nada mais é do que você fazer um desenho da seguinte maneira. Vejam, é um desenho que você corre a solda assim, tá? Sempre em V, volta, sempre em V, né? Então você vai fazendo isso, na verdade, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, mas sempre, obviamente, juntinho assim, né? Vai pra cá, volta, tá? E quando você quebrar lá a escória, você vai ver que vai formar um desenho, né? Parecido com uma escama de peixe. Então, aqui está a minha garra positiva, ó. O desenho seria este, né? Vem soldando aqui e volta, vem soldando e volta. Obviamente que eu farei isso, né, na junta dos dois materiais que eu quero soldar, né? Então meu desenho será este. Vem, solda. Sempre curtinho, tá? Assim, ó, bem curtinho. Mantendo aquele, né, os 60 graus aí, né? Tá? Sempre curtinho. Então, vamos ver como que se comporta, né?
Vamos ver aí como se comporta e como fica esse desenho aqui no material. E para facilitar o nosso trabalho, eu dei dois pontinhos de solda em cada par ali que nós vamos soldar, tá? Só para deixar elas ali paralelas e facilitar aí o nosso processo de soldagem. Vejam, né? Pontinho de solda aqui, né? Em todas elas, ó. Todas elas. E como que foi feito isso aí, tá? Para dar esse pontinho e deixar elas paralelas, nós utilizamos esse jig que nós fizemos, que é um jig que foi feito especialmente para juntar chapas. Como que ele funciona? Você vê que aqui, ó, um parafuso com uma borboleta, né? Tem uma serrinha e um chanfro aqui. Ele funciona da seguinte maneira: quando você quer unir chapas, o que você faz? Coloca ele aqui. Tem um calcinho aqui que você coloca, tá vendo? Que é uma barrinha de ferro chato, e você aperta. O que acontece? As chapas ficam unidas, tá vendo? Ó? Chapas ficam unidas e ficam paralelas, tá? Depois que você dá os pontos de solda, para soltar, muito simples. Solta aqui, ó, roda a borboleta, ó. Tá? A serra vai ficar solta, tá vendo? Ó? Aí você tira aqui, né? E ele sai, né? É isso. E agora vamos aí a solda escama de peixe. Eu fiz só um pedacinho aqui, mas vamos ver como fica o formato dela, né? A hora que a gente quebra a escória aqui, ó. Vamos ver. Aqui tá a solda. E essa é mais ou menos aí a cara dela, né? Você vê que aqui estava o desenho, ó. O nosso segundo modelo, né, uma outra alternativa aí, é o formato Z. Como que é o formato Z? Funciona da seguinte maneira, né? Vamos imaginar, eu vou desenhar aqui, ó, como se fosse a junta, né, das chapas, ó. A junta, né? Então, esse risco é essa junta aqui, tá? Como é o formato Z? Simples. O formato Z consiste em você fazer aí, ó, o desenho, tá? Com o seu eletrodo em Z. Então você vai pegar aqui, ó, vai fazer esse desenho, ó. Tá vendo? É um Z. Claro que você, né? Sempre muito próximo, né? Seria isso, ó. Z. Vai fazendo um Z. Um zigue-zague, né? Então, esse é o segundo desenho, tá? Você pegaria aqui, ó, seu, e faria este desenho, né? Ó. Aqui, 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 tá? Vamos fazer agora aqui na nossa chapa e ver qual é o resultado, como fica a aparência desse tipo de solda, de cordão. Fiz só um pedacinho para exemplificar, mas vamos ver a cara dele aqui quando a gente quebra a escória. Como que é a cara desse cordão de solda em Z. E por último nós temos aqui o que nós costumamos chamar de ponteamento, né? O ponteado. E o que ele é, na verdade, ponteada? É o seguinte, aqui está a junta, né? Seria essa parte aqui, né? Está junto. O ponteado nada mais é do que realmente você pontear. Então você vai dar um pingo de solda aqui, outro pingo de solda aqui, outro pingo de solda aqui, outro pingo, você vai ponteando. Essa maneira de soldar é muito bacana quando você tem aí chapas finas, né, delicadas, né, porque ele penetra menos, agride menos aí o material. Então, ó, ponteia, pega mais ou menos na metade do ponto, outro ponto, mais ou menos na metade, outro ponto. Lembre-se que você não encosta o eletrodo na peça, tá? Você só encosta a primeira vez para ele abrir o arco. Depois você vem só, né, chegando próximo da peça, sempre pegando mais ou menos 50% de cada ponto. Vamos ver como que vai ficar essa aparência. Vamos quebrar aí, ver aí a aparência do cordão, qual será. Então, resumindo, são essas três maneiras aí mais utilizadas, né? Que é em formato a escama de peixe, que é aquele V, em formato Z,
e ponteando, tá? Todas elas, obviamente, funcionam. E você vê aí qual é mais ou menos a aparência das três. Eu espero ter ajudado quem tem suas dúvidas, né? E não esqueçam aí de dar aquele like no vídeo, tá? Aquele joinha. E se inscrever no nosso canal, que nós sempre temos novidades aí pra vocês. Brasileiros, um dia por vez.